Olá, amigo do bem! Seja muito bem-vindo a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é como prevenir uma compulsão alimentar. Nós falamos aqui como identificar uma compulsão alimentar, falamos também as causas da compulsão alimentar e também como sair, como tratar um surto de compulsão alimentar ou, enquanto você está com um quadro de compulsão alimentar, como sair dele. Fizemos esses 3 vídeos e agora, para finalizar as orientações sobre compulsão alimentar, nós vamos falar como prevenir esse distúrbio de alimentação. Primeiramente, tome cuidado com todas as dietas muito restritivas, pois se você tira muitos nutrientes, o teu corpo pode ficar mais suscetível a ter a compulsão alimentar. Então, sempre que você for fazer uma dieta de emagrecimento, procure ajuda profissional. Tenha um nutricionista, tenha um médico ali te acompanhando, te orientando e conseguindo identificar se você está fazendo as coisas da forma correta. Isso é a melhor forma possível para que você não desenvolva distúrbios psicológicos associados a distúrbios alimentares ali. Então esteja atento a isso. Busque sim fazer uma reeducação alimentar, busque ter hábitos mais saudáveis, busque fazer uma dieta ali cortando um pouco o valor calórico para que você possa emagrecer, um jejum intermitente, enfim, a estratégia que você vai usar deve estar de acordo com a saúde do teu corpo para não faltar nutrientes. E é um dos problemas que geralmente ocorre nas dietas malucas e daí vem problema de compulsão alimentar. E para evitar a falta de nutriente no teu corpo, alguns alimentos, se você não tem o hábito de comer, você deve então introduzir na tua alimentação diária. Um alimento que é extremamente nutritivo é as castanhas. Tenha o hábito de comer pelo menos uma castanha todos os dias, varia no tipo, né? Se você quiser, hoje come uma castanha do Pará, amanhã come umas 2 de caju, daqui uns 2, 3 dias come um punhadinho, uma colher de semente de girassol, enfim, vai variando o tipo de sementes e castanhas. Isso traz um valor nutricional muito alto, elas têm gordura de ótima qualidade, vitaminas e minerais indispensáveis para o teu corpo. E se faltam esses nutrientes, o teu corpo pode então ativar mecanismos de compulsão alimentar. Então, esteja atento a isso. Esteja atento também à questão de consumir frutas e verduras, que além de fibra, que traz saciedade, que mantém o teu corpo com a sensação de satisfeito por um período maior, também tem as vitaminas e os minerais que vão regular o teu corpo e, inclusive, prevenir qualquer risco de você desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Esteja consumindo também, que é rico em fibras, e complexo B dos cereais integrais, aveia integral, é muito bom para você consumir no teu café da manhã, arroz integral, é muito bom para você consumir no almoço. Na janta, se você come comida, você pode até consumir o arroz branco para fazer uma digestão mais rápida, mas tenta consumir arroz integral no teu almoço, isso é muito importante. E mesmo que você não goste, gente, eu já fiz um vídeo aqui comentando, de 40 em 40 dias as papilas gustativas tuas trocam e você começa a ter prazer então em estar consumindo arroz integral. Então vale a pena. E também ele vai estar favorecendo a prevenir a compulsão alimentar. Mas, caso você não coma fruta, não coma cereal integral e não coma castanhas, então o que eu sugeriria para os meus pacientes ou para as pessoas que estão nesse quadro? Para evitar compulsão alimentar, eu recomendaria então que você entre com um polivitamínico. Assim você previne a desnutrição subclínica, que é um dos gatilhos ali para a compulsão alimentar. Então você tem a escolha. Você pode escolher ter uma alimentação saudável e equilibrada ou consumir um polivitamínico. Óbvio, o polivitamínico nunca vai ter os nutrientes que tem uma alimentação saudável e balanceada. Por exemplo, um polivitamínico vai ter vitaminas e minerais, mas não vai ter antioxidantes que previnem o envelhecimento celular, que previne o surgimento de câncer, que previne o risco de formação de trombos e placas de ateromas, que vão prevenir as doenças cardiovasculares. Então não adianta, por mais que o polivitamínico seja interessante, seja recomendado para quem não usa, né, para quem não está comendo castanha, fruta, verdura ali da forma e na quantidade correta, mesmo assim, não é a mesma coisa que consumir esses alimentos naturais, extremamente nutritivos, para manter o teu corpo saudável, equilibrado e prevenindo então a compulsão alimentar. Essa dica aqui talvez possa parecer estranha ou até gerar polêmica, mas se você quer ter o controle e nunca desenvolver a compulsão alimentar, o recomendado é você nunca fazer fracionamento de dieta de 3 em 3 horas.
Por quê? Eu vou explicar para que você possa entender. A compulsão alimentar vem principalmente por a gente perder o controle ali do centro da saciedade, o controle ali do alimento, da alimentação, o nosso cérebro ficar confuso se deve ou não comer. Quando a gente faz menos refeições durante o nosso dia, nós passamos um período onde a gente tem fome. E isso é importante para o nosso cérebro, pois ali ele consegue entender que o corpo está com fome e depois, quando a gente supre a necessidade, dando alimento para ele, ele vai entender que a gente não está mais com fome. E vai funcionar muito bem o mecanismo de saciedade e de busca por alimento. O centro ali da saciedade e o centro da busca por alimento vão ficar muito saudáveis na nossa mente. Porém, quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente não deixa o nosso cérebro entender esses mecanismos. Então, para o nosso cérebro, todo momento você vai ter comida, todo momento você vai estar com algum alimento no estômago, todo momento o estômago, o trato gastrointestinal vai estar fazendo o processo digestivo. E para o cérebro, então, ele vai desativar centro de saciedade e centro de fome. Então, para o cérebro, toda vez que você ficar mais do que 3 horas sem comer, ele vai começar a mandar estímulo que você está desesperado por comida. Ou seja, ele não está acostumado mais a ter esse processo de passar um período com fome, um período onde não tem alimento no teu trato gastrointestinal. E, consequentemente, ele vai ficar, digamos assim, mal acostumado e o resultado é você ser mais propenso a ter compulsão alimentar. Então, tome cuidado ao fazer dieta ali de 3 em 3 horas, dietas muito fracionadas. Tem gente que faz 8 refeições no dia, de 2 em 2 horas. Se você não tem nenhuma doença específica que necessitaria você fazer um fracionamento desse, não compensa. É muito melhor você fazer 2 refeições, 3 refeições bem planejadas, com um bom café da manhã, almoço e uma janta leve cedo, do que você ficar comendo o dia inteiro, então, enganando o teu cérebro, falando que sempre está bem, que sempre tem nutrientes, porque quando faltar nutriente, a chance de você entrar num transtorno ali de compulsão alimentar é muito maior. Então tome cuidado com comer de 3 em 3 horas. Então, comer de 3 em 3 horas seria um problema e na contramão seria o jejum intermitente, que ele vai vir o quê? A educar o teu cérebro, falando para ele que sim, o corpo passa fome. Sabe que nem uma criança mimada, que às vezes, conforme vai recebendo não, ele começa então a entender melhor da vida e isso vai fortalecer ele para enfrentar os não que a vida traz? A mesma coisa é o nosso corpo. Se a gente está sempre dando comida ali para ele de 3 em 3 horas, ele não consegue perceber isso. Já o jejum intermitente vai fortalecer o teu corpo e a tua mente, falando que sim, você vai ficar períodos sem comer. Isso vai ajudar muito na questão do centro da saciedade e da fome, que são 2 mecanismos naturais do nosso corpo, que seriam como interruptores. Então, quando você ativa o centro da saciedade, o teu corpo desliga a vontade de comer. E quando ele ativa o centro da fome, ele liga a vontade de comer. E na compulsão alimentar, ele esquece de desativar o centro da fome e ele mantém ativo. E o centro da saciedade não é ativado. Por isso que a pessoa come e não para de comer e nunca se sente satisfeito, porque dá um colapso no centro da saciedade e da fome. E o jejum intermitente, então, ele ajuda a regular esse processo. É muito interessante, então, você fazer jejum intermitente de tempo em tempo. Pode ser um protocolo de 12 por 12, onde você come às 8 da manhã, 7 da manhã e encerra às 8 da noite, às 7 da noite, ou protocolos um pouco mais intensos ali, onde você encerra 4 horas da tarde e permanece em jejum até o café da manhã do dia seguinte. Isso ajuda muito o teu cérebro e o teu corpo, tanto a limpar e a regular esses mecanismos naturais que garantem a tua saúde e principalmente combatem a compulsão alimentar. Ontem a gente já falou um pouquinho de beber muita água, isso é fundamental, e também para manter o teu corpo desintoxicado, o teu corpo funcionando bem, você tem que consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Varia ali com a relação do peso, uma pessoa com peso maior precisaria consumir mais, chegando até 3, 4 litros de água por dia. E se você tem também uma atividade física mais intensa, a água é fundamental para você ter saúde. Se você não bebe água adequadamente, isso pode fazer você entrar em quadros de compulsão alimentar. E para finalizar, exercício
exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, além de ele regular o nosso corpo, de ele trazer mais saúde, mais bem-estar, ele também faz com que a gente distraia a nossa mente e concentre-se no nosso físico, no nosso corpo, ou uma caminhada ali, concentre-se nos nossos problemas. Isso tudo vai ajudar o nosso corpo e a nossa mente a estar mais saudável. Então pratique atividade física regularmente, seja caminhada, corrida, musculação, natação, enfim. Não negligencie a atividade física, caso você queira ter uma vida cada vez mais saudável e também prevenir a compulsão alimentar. Essa foi a Dica do Bem de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa série sobre compulsão alimentar, que essas dicas possam ter sido úteis para você, te ajudando, te orientando, te trazendo te trazendo mais entendimento dos gatilhos que te levam a ter a compulsão alimentar e que você possa então utilizar dessas dicas para tratar, prevenir e nunca mais ter problema com a compulsão alimentar e ajudar também outras pessoas. Então, se você é um amigo do bem, lembre de estar curtindo, compartilhando esse vídeo para as pessoas que você ama poder também se proteger da compulsão alimentar. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.